Estamos recebendo o presidente da Associação dos Trabalhadores em Educação de Caruaru, ATEC, Fred Santiago. Ele traz aqui na nossa redação o relatório Análise Técnica da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais. Esse parecer mostra que existem violações dos direitos dos professores no PCC aprovado, Fred? Isso, na verdade, esse parecer ele só confirma o que a categoria já vinha dizendo, que o PCC ele foi construído de forma arbitrária, inclusive ignorando a Constituição. Esse parecer ele só confirma aquilo que a gente já havia falado anteriormente e mostra a gravidade, o quanto esse PCC ele é nocivo para os professores de Caruaru. Nesse caso, isso reforça toda essa mobilização de vocês. Exatamente, é mais uma entidade, entre tantas que já apoiam o nosso movimento, a nossa causa, que vem demonstrar para a sociedade que o PCC ele foi construído na perspectiva de prejudicar os professores, sobretudo no que diz respeito aos seus direitos fundamentais. Quais são os principais pontos trazidos pelo parecer da entidade? Um dos principais é com relação à questão da estabilidade do servidor, né? Porque o PCC novo, ele de certa forma flexibiliza a estabilidade e inclusive citando erroneamente um artigo da Constituição que prevê a possibilidade da exoneração do servidor efetivo. Só que esse relatório demonstra que esse artigo da Constituição foi mal citado no PCC e a Prefeitura de Caruaru deve rever a redação para garantir o direito do trabalhador à sua estabilidade. Esse é um dos pontos principais. Agora, esse ponto não já foi negociado com a Prefeitura nessa rodada que vocês... Nós estamos superando sim esse ponto, esse impasse aí. Agora que é preciso que a redação seja reformulada de tal maneira que preserve o artigo da Constituição citado nesse ponto do PCC. Fred, como é que está o andamento? Vocês tiveram várias reuniões com a Prefeitura, a mobilização continua, não tem mais parada semanal. Como é que está o andamento da mobilização? Olha, nós avançamos em muitos pontos. As negociações também avançaram. Inclusive hoje nós teremos uma reunião. Agora, existem dois grandes entraves nas negociações. No que diz respeito, primeiro, à questão financeira e segundo, no que diz respeito à avaliação de desempenho. O financeiro seria o quê? O percentual de regência? Seria o percentual de regência que foi incorporado, né, a Prefeitura incorporou os 25% de regência, que inclusive nesse relatório demonstra que é inconstitucional, que não pode, segundo a lei do piso. Tem também a relação aos percentuais da progressão vertical, né, de especialização, mestrado e doutorado, que a Prefeitura reduziu, mas nós não aceitamos os percentuais atuais, nós queremos voltar ao que já tinha, do ponto de vista financeiro. E em relação à avaliação de desempenho, a Prefeitura quer montar uma avaliação de desempenho que tem um caráter burocrático e punitivo. Nós não aceitamos. E a Prefeitura sinaliza alteração nesse aspecto ou não? Por enquanto não, até o momento não. Por isso que tem sido dois grandes entraves. A gente entende do ponto de vista financeiro que recurso em educação não é gasto, é investimento. Se você qualifica o professor, você tem como consequência a melhoria do ensino na rede. Né? E do ponto de vista pedagógico, a gente entende que a avaliação de desempenho ela tem que ter o sentido de melhorar a relação de ensino-aprendizagem e não punir o professor de forma burocrática. Então, esses dois entraves estão travando muito a negociação. Então, basicamente, para resolver essa peleja, esses dois pontos precisam ser resolvidos. Exatamente, a questão financeira da gratificação e a questão da avaliação de desempenho. Agora, vocês estão flexíveis, né? Porque, por exemplo, aquela decisão das paradas semanais, ela não aconteceu. Isso. Na última Assembleia, a categoria decidiu que haveria uma espera agora até essa reunião de hoje, né, para ver se esses dois grandes pontos serão... se a gente vai conseguir superar esses dois pontos, o financeiro e o da avaliação. Mas amanhã, quando nós temos a nossa Assembleia, a Assembleia da categoria, caso não haja hoje uma concretização desses dois pontos, é muito provável que a categoria possa retomar amanhã o ritmo das paralisações dos atos de rua. Vai depender muito da reunião de hoje. Mas a categoria avalia como positiva a negociação com a Prefeitura? Com exceção desses dois grandes entraves, a gente avalia como positivo, com exceção desses dois grandes entraves. Agora que eles são os pontos principais, né? Por isso que o andamento do movimento depende muito do resultado da reunião de hoje. Nós tivemos algumas sugestões da secretária Luíse, né? E aí o presidente do SISMUC, Eduardo Mendonça, até deu entrevista para a gente criticando, dizendo que não tem nada a ver isso aqui que a Luíse
sugeriu. Depois a gente vê que isso não está em discussão. Como é que você avalia aqueles 9 pontos sugeridos pela secretária? Olha, naqueles 9 pontos que foram apresentados na reunião, tem pontos muito importantes, sim. A gente avalia que tem questões interessantes. Agora, na grande maioria, aqueles pontos eles já são contemplados na mesa de negociação permanente, que a Prefeitura ignorou. Então, o Eduardo Cismo que ele falou nesse sentido, de que ali não tinha muita novidade, porque tudo aquilo que está sendo proposto já vinha sendo discutido desde 2011 na mesa de negociação permanente. Agora, como proposta para você dialogar e tentar democratizar a educação, é válido. Agora, é preciso que isso se concretize. É preciso que vá à prática e não fique só no documento. Se esses 2 pontos não forem resolvidos na reunião de hoje, a gente vai ter mobilização novamente da categoria. É muito provável, porque são 2 pontos fundamentais. Então a gente tem que continuar acompanhando esse caso e torcendo para que dê tudo certo, viu? Esperando que sim. Muito obrigado pela sua entrevista. Conversamos com o Fred Santiago, ele que é presidente da Associação dos Trabalhadores em Educação de Caruaru, ATEC, falando sobre esse relatório dessa entidade nacional, questionando a violação de direitos dos professores no novo PCC.